Então, minhas queridas, meus queridos, boa noite. Mais uma vez, uma alegria a gente estar junto, podendo dar continuidade a esses estudos que nós estamos realizando em torno da obra do nosso querido professor Pietro Baldi. E é uma alegria muito grande, porque poder ter contato com uma forma de pensamento altamente inspirado, como é o caso do nosso querido professor Baldi, faz com que a gente possa, de alguma maneira, ampliar também os horizontes do nosso interior. Nós estamos acostumados a imaginar dentro e fora, ou seja, esotericamente e exotericamente. Essas são duas notações que têm a ver com o plano do antissistema no qual nos encontramos, que é o mundo imanente, o mundo de provas e expiação, ou eu gosto muito de chamar do mundo da evolução individual. Mas esse conceito de dentro e fora, ele existe como dualidade aqui no mundo no qual nós nos encontramos. É normal que seja dessa forma, porque uma vez que nós nos encontramos e estamos inseridos no processo do espaço-tempo, que são as duas dimensões das quais fazem com que a nossa trajetória aconteçam, ocorram, é normal que a gente subdivida as coisas para poder entender, dado que nós estamos diretamente lidando com as coisas das formas, ou seja, no ambiente material, tudo nós vemos e enxergamos por formas separadas. E no capítulo 8, que é a solução última do problema do ser, do livro Deus e o Universo, que a gente já vem estudando já faz algum tempo, nós estamos avançando no entendimento, agora no caso aqui da página 61, da página 62, nós viemos avançando no entendimento de visões diferentes que levaram o ser a realizar o seu processo de afastamento vibratório do Pai, ou a chamada queda. E é interessante que o professor Pietro Baldi ele vai paulatinamente inserindo elementos novos em torno desse processo da queda, ou seja, desse afastamento do ser da vibração divina. E através desses novos elementos que ele vem colocando, faz com que a gente vá entendendo cada vez mais por que esse processo se deu, porque é tão importante que a gente o entenda e o que isso pode trazer de benefício no nosso caminho de retorno ao Pai. Então, a princípio, nós entendemos que houveram dois grandes momentos. O primeiro momento foi o momento da involução, ou seja, ao contrário de evolução, onde o ser se afasta do Pai. Esse afastamento nós vimos que não foi um afastamento físico, não foi um afastamento biológico, não foi um afastamento geográfico, porque tudo que existe no universo existe dentro de Deus, e fora de Deus nada há. E tudo foi feito por Deus, conforme João. Então, fora dele, nada foi feito. A nossa existência, a nossa realidade, o nosso universo material e o nosso universo espiritual encontram-se, por assim dizer, localizados dentro de Deus, e não poderia ser de outra forma. O que leva logo ao entendimento claro e profundo de que Deus não é um ser antropomórfico, ou seja, ele não é um ser que está na forma, embora ele se manifeste em todas as formas da criação. Essa visão já nos faz ter uma noção diferente da ideia de mal, da ideia de bem, nos faz compreender os mecanismos que fazem com que, no nosso mundo, a gente veja a dualidade entre o bem e o mal. A gente também consegue, através dessa visão, entender um pouco mais o fator da força neutra, que para nós é neutra, mas na verdade é uma grande energia que pode ser utilizada em diversas direções com resultados diferentes. Isso vai depender da inteligência que a utiliza, do nível dessa inteligência e, em outras palavras, do grau espiritual que o ser se encontra. Embora essa seja uma discussão que pudesse ficar muito longa, porque logo nós ficamos preocupados com positivo e com negativo, são duas forças que existem no universo e elas podem trabalhar juntas e elas podem culminar no bem, embora isso possa dar muita confusão mental, é importante que a gente entenda que o grande princípio do Evangelho, ou seja, a grande sacada do Evangelho é justamente fazer com que o ser consiga esotericamente e exotericamente unificar todas as coisas sem nenhum tipo de ponto de estresse. E para isso, nós temos que nos ajustar ao pensamento do Pai, à vontade do Pai. Conforme Jesus disse, eu gosto sempre de lembrar, seja feita a vontade do Pai e não a minha. O maior, digamos assim, a maior afirmação de fé que a gente pode ver comumente por aí.
Então nós estamos lá em Deus e Universo, capítulo 8, e estamos estudando o quê? A solução última do ser. E hoje nós vamos entrar basicamente na questão dos antissistemas. O que vem a ser um antissistemas? E agora nós estudamos o antissistema como, digamos assim, uma estrutura universal única. Um ambiente completo feito de matéria e plano espiritual que nós chamamos de antissistema. E vimos um sistema que é o plano absoluto do Pai, onde Jesus chamava de casa do Pai. E agora, de repente, o balde vem trazer um plural disso, os antissistemas. E aí o que nós vamos ver agora, a partir deste momento aqui, é o ser na condição de antissistema. Ou seja, quando eu falo em antissistema, eu estou falando de uma coletividade. Como todos nós somos templos da vida, templos de Deus, na nossa condição na qual nós nos encontramos dentro do antissistema, cada ser, no seu processo evoluído, ele é, digamos assim, ele pode ser qualificado como antissistema. Então, agora nós vamos falar do ser, vamos falar dos antissistemas, porque tudo que existe parte da vida. Não existe nada que não tenha vida. Então, o mesmo elemento que vai formalizar, por exemplo, um átomo mineral, existe também numa escala mais elevada num átomo animal, um átomo nominal. Aliás, como a gente já falou, átomo é átomo. Então, essas sobreposições de átomos vão formando as complexidades orgânicas, e essas complexidades orgânicas vão adquirindo a capacidade de pensar, de racionalizar, até então estar totalmente desenvolvido o intelecto no ambiente reencarnatório ou no ambiente da matéria. De certa forma, esses antissistemas, que somos nós, utilizamos a força do pensamento. E ela determina mais do que nós possamos imaginar. Uma das maiores provas de que a força do pensamento é contundente, e tamanha ela é contundente, é o fato de que a nossa encarnação, ou seja, os veículos que nós utilizamos no processo reencarnatório, e vamos mencionar um desses veículos que é o nosso corpo físico, ele é exatamente a manifestação dos nossos pensamentos que estão arraigados no nosso subconsciente, onde se encontra todo o conhecimento, experiência e energia e vibração que nós viemos acumulando nas reencarnações passadas. E toda essa energia, todo esse pensamento, toda essa tendência, toda essa atração, toda essa crença vai se manifestar como um corpo físico para que o ser possa vivenciar uma experiência barôntica ou uma experiência pesada na matéria e ele possa aprender e, através dessa experiência, dependendo do escopo do qual esse ser se encontra, ele vai aprender e, de uma forma de dupla direção, ele vai modificar esse seu próprio subconsciente, ou seja, modificar os pensamentos arraigados no subconsciente. Portanto, a maior parte da manifestação da matéria, que advém do pensamento, ela advém mais direto do subconsciente, e está aí a psicologia para provar isso. Ela estuda o subconsciente como manifestador das atitudes, uma série de coisas e dos pensamentos que vão para o consciente. Então está aí ela para provar isso. Espiritualmente não é diferente. E no caso da encarnação, no caso da reencarnação, do processo no qual o espírito vai formalizar um corpo físico para poder reencarnar, o pensamento é um diretor. Ele é exatamente um processo organizador para que o ser possa encarnar e vivenciar essas experiências através dos pensamentos materializados na forma de um corpo físico e na forma de um escopo reencarnatório. Isso é importante, porque se não fosse dessa forma, se não fosse a partir dessa massa, desse conjunto, dessa estrutura que nós temos dentro de nós, ficaria difícil uma encarnação ser aproveitada. Porque o que significa uma encarnação ser bem aproveitada? Significa aproveitar exatamente o quê? A capacidade, ou seja, a estrutura, o passado, toda aquela massa que está no subconsciente e melhorá-la. Então, se eu se desconectasse dessa massa do passado, desse degrau do passado, eu não poderia melhorar para o futuro. E o grande escopo da encarnação está exatamente em quê? Em modificar o ser, em transformar o ser, em fazer o ser melhor. Sem a estrutura do passado, por pior que ela seja, ele não tem base para subir, ele não tem base para se elevar, porque todo aquele conhecimento passado faz sentido. A criança de primeiro ano vai passar para o segundo, ela precisa da matéria do primeiro ano.
com as experiências boas, com as experiências más. No próximo ano seguinte, ela pode se lembrar que algumas experiências ruins do passado, na quais ela não se comportou, não prestou atenção na matéria, e graças a essa lembrança, ela pode então chegar à conclusão que talvez se agora ela prestar atenção na matéria e ser mais dócil em sala de aula, ela vai poder fazer um upgrade melhor, ou seja, vai aproveitar o segundo ano da sua reencarnação, da sua evolução, de uma forma melhor, de uma forma mais bem producente, ao invés de contraproducente. Ok. Então nós estamos lá na página 61 do livro Deus e o Universo, quem estiver acompanhando aí. E o professor Ubaldi agora ele vai começar a dizer assim, lá naquele parágrafo onde nós paramos. Vai dizer, os antisistemas, né, agora ele colocou no plural, né, ficam assim sujeitos a um processo de contração progressiva. E que significa contração? Na verdade, aqui seria o que significa contração. Aí o professor Pedro Ubaldi vai explicar o que é essa contração. Significa sempre maior curvatura cinética. Isto é, curvatura das trajetórias constitutivas do sistema cinético de que se compõem todos os seres. Então, olha só, desde o plano físico ao espiritual. Olha o que o professor Pedro Ubaldi está falando. Está falando o seguinte, ó, toda a estrutura espiritual e física do ser é composta de uma curvatura cinética que funciona dentro da nossa trajetória que nos constitui. Então o professor Pedro Ubaldi está tentando dizer o seguinte, olha, essa curvatura, na verdade, é um processo no qual o ser se curva sobre si mesmo, na sua trajetória. Esse processo de curvatura cinética, que na verdade é uma força que faz com que ele aconteça, vai fazer com que o ser encontre elementos no seu processo evolutivo. E ela representa também o quê? Representa a curvatura que o ser realizou na sua saída do sistema. Então, quando nós estamos falando dessa curvatura, nós estamos querendo dizer o seguinte, que a geração do antissistema, ou seja, a explosão do antissistema como universo real, partiu da curvatura que o ser fez sobre ele mesmo ao tentar, digamos assim, idealizar algo diferente do plano do sistema, que era o plano da casa do Pai, imanente, absoluto, onde o ser se encontrava, o plano de harmonia. Como ele não podia realizar essa curvatura contrária à harmonia e à perfeição do sistema lá no sistema, então ele só poderia curvar para dentro de si mesmo. Então, por afinidade, ele atraiu outros seres que pensavam da mesma maneira. A afinidade é comum, tanto no sistema quanto no antissistema. E esses seres, então, começaram a fazer um movimento em torno de si mesmo, em torno de um centro que eles imaginaram. Como esse centro não podia existir fora, e a gente já falou sobre isso, só tinha um caminho, existir dentro. Dentro do ser, existem todas as potencialidades. Nem todas podem estar existindo como realidade, mas existem como potencialidades, como forças latentes que podem ser ou não despertadas pelo ser, dependendo da vontade dele. É igual eu dizer assim, olha, você tem um karma, tá certo? A pergunta é, esse karma tem que obrigatoriamente se manifestar de uma forma pesada? Não, ele não precisa se manifestar de uma forma pesada. A decisão de fazer com que esse karma vá ou não se manifestar de uma forma pesada, ou seja, de uma forma dolorosa, na qual o resgate seja não simples, vai depender da evolução e consciência do ser. O problema é que a maioria de nós não sabe nem como lidar com isso. Mas a própria doutrina espírita explica que nós podemos mudar o desencadeamento e a forma de desencadeamento de um karma, ou seja, de um patrimônio negativo do passado. E eu não gosto de chamar de karma, eu prefiro chamar de patrimônio, porque sendo um patrimônio é uma energia que não se mata, mas que se transforma e que se redireciona numa direção melhor, positiva. Então, o ser pode sim, na sua trajetória, na sua modificação íntima, na sua reforma estendida, como a gente gosta de falar aqui no estudo, não apenas reforma íntima, mas reforma estendida em toda a sua trajetória, o ser pode modificar
a resolução desse karma, o desencadeamento desse karma de uma forma inteligente e até mesmo fazendo com que ele se torne um elemento de elevação e de crescimento para que ele possa vir a ser alguém que possa colaborar ainda mais com a obra da criação. Então, a gente percebe o indivíduo, a evolução, ele está atravessando aqui um ambiente de crescimento, onde ele está submetido a experiências do antissistema. E aí vai continuar o professor Petrobaldi dizendo assim: eis a razão pela qual o espaço é e deve ser curvo, pois que ele não representa senão uma fase do ser, sujeito a esses processos. Olha que interessante. O professor Petrobaldi está dizendo assim, olha, deixa eu usar um termo aqui, né? Com todo respeito, na cara de pau, para a gente, ele está dizendo o seguinte, olha, o espaço e tempo que existe no universo que nós estamos, que é o universo material, vou agora colocar como universo material, ele existe porque é uma fase do ser. O ser, ele não vive baseado no ambiente material. Na verdade, o ambiente, o universo material, é uma complexidade dos seres. É uma força divina dos seres. Ou seja, um direcionamento da energia dos seres daquele processo da queda que gerou o universo antissistêmico, que é o universo material e o universo espiritual que a gente conhece. Ou, pelo menos, a gente tem notícia. Olha que interessante. Até agora, nós nos víamos como seres numa trajetória, num feixe de força, dentro de um universo. Agora, o professor Petrobaldi vem dizer assim, não é bem isso. Não é bem isso. Nós somos esse universo. A curvatura desse universo é uma fase do nosso ser. Fase. Isso muda tudo. Muda demais. E Paulo de Tarso ele vai dizer, do Cristo todos nós fazemos parte. Do Cristo todos nós somos órgãos, somos organismos. Ou seja, cada um de nós faz parte do Cristo. E se o universo é uma manifestação crística, faz todo sentido entendermos essa ideia. Agora, pela via da ciência, pelo entendimento mais metafísico, o professor Petrobaldi vem assim nos trazer essa notícia, essa realidade de uma forma muito bela. E aí ele continua assim, eis porque a ciência pode falar desse espaço em expansão ou contração. Então o professor Petrobaldi está dizendo o seguinte, por causa de nós, por causa da nossa queda, e da geração do antissistema, a ciência pode falar no espaço num formato de expansão e contração. Porque a curva cinética ela se expande e contrai. Isso é um efeito do nosso ser, da nossa queda. Eis porque também o tempo deve ser curvo e retornar inteiramente ao ponto de partida. Olha só, ainda existe a curvatura do tempo, que vai retornar ao ponto de partida. A ciência mesmo, algumas facetas da ciência, diz que o nosso universo teve data para começar, vai ter data para encerrar. E ele vai encerrar no mesmo ponto em que ele começou. Olha que legal. Os retornos cíclicos e periódicos, continuou o professor Petrobaldi, que se verificam por toda parte, confirmam esse fato. Então quer dizer o seguinte, dentro da grande curvatura do universo, de todo o processo de elevação do ser, que constitui o nosso processo de evolução, vão existir as curvaturas menores. Essas curvaturas menores se repetem demonstrando claramente em várias facetas da vida, objetos, formas de animais, de plantas, etc. e tal, uma verdadeira espiral daquilo que acontece em maior escala nesse universo no qual nós estamos integrados e que, na verdade, o tempo e o espaço, ou seja, a curvatura desse universo é uma fase do nosso ser, enquanto coletividade decaída. Isso realmente é um pensamento muito bonito, porque Jesus vai dizer, vós sois Deus, quer dizer o seguinte, não como identidade divina, mas como filhos de Deus, como potência divina. E ele vai dizer que nós temos uma potência muito grande. Difícil entender isso pela forma da ciência, porque a gente sempre tende a se enxergar de forma, digamos assim, separada, né? E do restante do universo. Agora que nós estamos tendo a noção de unidade, o Baldi vai dizer o seguinte, não é nem questão de unidade, é questão de realidade.
Nós agora estamos tentando unir, mas na verdade nunca houve a separatividade. A tentativa de união agora é uma tentativa de compreensão. Mas a realidade parte do princípio de que tudo existe porque em outras palavras, somos nós. Aquela estrela que está a bilhões de quilômetros da gente, na verdade, somos nós. E isso vai ficando claro conforme a gente vai avançando no estudo. Não é nós em identidade. Não é nós, digamos assim, na forma manifestada no universo. Mas é nós em substância. Ok? Vamos continuar. Então eu tentei mais ou menos assim dar uma separada nesse parágrafo para a gente entender um pouquinho melhor. Antisistemas, espíritos maus, decaídos no antissistema. Quando eu falo em espírito mau, o professor Baldi nós temos que entender o que é um espírito mau. Nesse caso aqui, somos nós. Não é um espírito de rabinho, de chifrinho, né? Nada disso, não. É o espírito que já desenvolveu, digamos assim, mergulhou na possibilidade do mal, que não existia no sistema. Então ele mergulha nessa possibilidade. Nós já falamos aqui sobre como se realiza a energia do mal, que na verdade é um direcionamento errado e inequívoco da força do pensamento, da inteligência menor. Então aí nós temos o advento do mal. E nós explicamos isso de várias formas, inclusive na saída do reino animal para o reino hominal, na junção da emoção do animal com o advento do intelecto. Aí nós começamos a ter o advento do mal. Ok? Tá? Não vamos voltar nesse ponto aqui agora, mas pode ser que daqui a pouquinho a gente volte a falar nele. Encontram-se, continua o professor Petrobaldi, sujeitos a um processo de contração progressiva. Então, esses espíritos que somos nós ainda nos encontramos em um processo de contração. Quer dizer o seguinte, essa contração progressiva, ela vai se tornar, ela vai inverter a sua polaridade para começar a fazer o processo da evolução, da reconstrução, da redenção do espírito para ele poder voltar ao sistema. Mas é sempre pelo processo da contração, ou seja, da curvatura cinética sobre o ser. E aí ele continua, o espaço é e deve ser curvo, pois que ele não representa senão uma fase do ser, sujeito a esse processo. Eu peguei aqui uma figura lá na Wikipedia, mostrando aqui como é que o espaço existe, na verdade. O espaço e o tempo, eles são curvos. Então, por exemplo, aqui você está vendo a Terra, parece que está em cima de uma malha, e ela afundada dentro dessa malha aqui, ó, e o Sol aqui também afundado. Então isso é uma verdade. Essa distância da Terra e do Sol, ela não é uma coisa direta, como a gente imagina. Tem uma curvatura espacial, vocês estão vendo aqui, quando mergulha no Sol, que faz com que essa distância, se ela for percorrida, qualquer objeto que vá percorrer, ela tem que entrar por essa curvatura do tempo e do espaço aqui. Então essa curvatura grande, maior que nós estamos vendo aí, é uma curvatura numa escala muito maior daquela na qual nós nos encontramos. E as nossas trajetórias, inclusive, também funcionam da mesma forma. Então, se nós observarmos de forma bem séria, nós vamos ver que essa malha aqui, o Sol e a Terra fazem parte dessa malha. Ou seja, estão na mesma estrutura. Da mesma forma, a nossa trajetória de vida se encontra numa malha. Aquela malha na qual a gente cria uma curvatura de tempo e espaço, ou seja, que a gente faz essa contração cinética sobre nós mesmos, ela também faz parte do nosso ser. Então, isso vai nos demonstrando claramente o quanto não existe as separatividades que nós imaginamos. Ou seja, todo o universo, no seu processo cíclico, no seu processo de ocorrências da vida, de nascimento de estrelas, etc. e tal, tudo isso faz parte do nosso grande Cristo, ou seja, de toda a criação que compõe todas as coletividades universais. E aí eu peguei e botei o link aí da Wikipedia, né? Para quem estiver interessado, pode dar uma olhadinha lá. Tá em espanhol, mas eu achei muito legal, trouxe para vocês essa ideia aí, tá bom? E aí continua. O espaço em expansão ou contração é, portanto, um aspecto da força do ser decaído. Então, o tempo deve ser curvo e retornar inteiramente ao ponto de partida. Isso prova que o tempo ele é curvo. E ele vai retornar ao ponto de partida também. Isso já está provado. Né? O Einstein ele trouxe essa teoria para a gente.
Eis porque também o sistema atrairá de volta a si os espíritos decaídos. Então, pelo tempo ser curvo, pela curvatura, pelo processo da evolução, que é uma curvatura também, e aí nós vamos ver essa curvatura na forma da espiral daqui a pouco, os seres não têm outro caminho a não ser retornar para o sistema, de uma forma ou de outra. Então, o processo da evolução, que é o segundo momento, depois da involução, é um processo que acontece, que vai acontecer, e todos nós estamos nele. Nós estamos nesse segundo momento, que é o momento da evolução. Ok, vamos voltar um pouquinho no tempo, para a gente ver essa questão da curvatura. Eu gosto de retornar nos estudos que nós já fizemos para nós podermos fazer os links de entendimento e quem estiver entrando agora fica mais fácil entender também, né? Eu vou retornar um pouquinho lá no processo da queda, só que de uma forma agora um pouquinho diferente, falando agora de curvaturas, certo? O ser de substância, ele era de substância plena e harmônica no ambiente do sistema. Então, estou falando desse primeiro círculo aqui. Um círculo harmônico de substância perfeita que existia no plano do sistema. É uma colocação, digamos assim, um desenho geométrico, geográfico aqui. Imagina que isso aqui é um círculo perfeito, onde a gente não vê nem começo, nem fim, mas uma harmonia plena em ligação com todos os demais ambientes do sistema. E aí o que acontece? Esse ser cria um movimento sinistrogiro. É aquele momento em que o ser, então, ele começa a se imaginar que pudesse fazer melhor que Deus. E nós já estudamos essas razões por que lá atrás. Esse movimento sinistrógeno ele foi um movimento que faz o ser começar a girar em movimento em direção oposta à ideia do sistema, à lei do Pai, de harmonia, sabedoria e perfeição do sistema. Então ele começa a ter, digamos, um primeiro impulso. Esse primeiro impulso que ele tem, ele, digamos assim, ele é meio que a flor da pele, por assim dizer. Mas esse impulso que gira formaliza um direcionamento para as dimensões não existentes no sistema, senão na forma de possibilidade. Quer dizer o seguinte, então esse ser, ao fazer esse movimento sinistrógeno, quer dizer, ele começa a ir contra a vontade do Pai, ele começa a imaginar uma coisa diferente, ele começa a ir na direção do quê? De uma possibilidade. Essa possibilidade só poderia se manifestar não no sistema, porque o sistema não admite imperfeição, então só poderia manifestar dentro do ser. E Deus deixa isso acontecer, claro, sem dúvida, é filho de Deus, é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é lei. Mas, como nada pode ser feito de mal contra o próximo, só pode ser feito contra si mesmo, aí isso é uma outra ideia, esse é um outro pensamento que a gente vai falar depois. Mesmo aqui no planinho terreno, a coisa é assim. Esse ser começa a fazer com que essa energia sinistrogena, ou seja, essa rotação comece a se curvar para dentro de si mesmo. Aí o que eu estou vendo aqui agora? Eu estou vendo uma espiral fazendo com que o ser vai mergulhando cada vez mais para dentro de si. Eu até usei o exemplo do liquidificador, um dos estudos que nós fizemos, onde a gente coloca lá uma vitamina de abacate, coloca lá um leite, por exemplo, no liquidificador, né? E aí o leite está lá, aquela substância única. Se você ligar o liquidificador, ele começa a rodar e você começa a ver as linhas rodando para dentro assim. Isso é um movimento centrípeto, né? Que vai fazendo com que o líquido vá navegando cada vez mais para dentro de si mesmo. Né? O exemplo da máquina de lavar, etc. E tal. Então está aqui acontecendo, quer dizer, você está caminhando para dentro de si mesmo. Então, o volume consciencial se retrai para a linha. Então, esse volume aqui, que era extremamente consciencial, centelha divina para fora, exposta, ele começa a se retrair para a linha, ou seja, para uma dimensão inferior. Ele vai se retrair na direção do centro dele. Ou seja, vai encontrar uma possibilidade. A matéria não era uma realidade, mas era uma possibilidade. Ela não poderia deixar de ser uma possibilidade. Não seria Deus. Então há uma possibilidade. A decisão do filho de manifestá-la foi dele. E aí ele vai direcionar-se na direção da matéria. E essa linha é curvada por força cinética. Olha que interessante, é uma linha curvada. Né? Ela não é retinha, é curvada. Então nós já estamos vendo aí o primeiro momento dessa contração. É importante que a gente entenda bem isso, porque isso vai fazer com que a gente entenda muito dos fenômenos da nossa vida que a gente atravessa depois. Aí eu fiz uma brincadeira aqui, eu achei muito legal, achei uma espiral da evolução, lá dos estudos de Jung, da prática, né? Lá desse site aqui, né? jungnaprática.com.br. Eu vi uma espiral lá muito legal,
nós temos os níveis mais profundos aqui em várias escalas do subconsciente do indivíduo. E aqui envolve o reino mineral, o reino vegetal, o surgimento dos primeiros elementos animais, tudo acontecendo dentro do subconsciente do ser. Olha que interessante. É como se o ser que tivesse chegado num processo de queda até o final da espiral, até lá no fundo da espiral, e aí nota que o fundo dessa espiral está escuro, vocês estão vendo? Representa o elemento material. E é interessante essa escuridão, ó, tá vendo aqui bem no centro dela? Ela não é clarinha não, a gente vê que é terra, a gente vê que é o elemento mineral, né? Mas o interessante é que isso tem um significado muito legal, aonde o ser, quando ele mergulha nessa espiral, nesse movimento para dentro de si mesmo, e vai criar a queda cinética, ele vai na direção do quê? Da manifestação, da transformação da possibilidade da matéria numa realidade. E aí o que acontece? Só que ele não tem ideia do que é essa matéria. Para ele é um ponto escuro e ele vai na direção dela. Olha como a gente faz isso o tempo todo na vida. A gente vai muito na direção de pontos escuros, de fatos, de coisas, de ideias. A gente às vezes navega por hipnose em pontos escuros e acha que estamos arrebentando mentalmente. É preciso prestar muita atenção. Então a educação no futuro vai mudar muito para que possa se corrigir esses problemas. Você vê que a psicologia ela vai na direção desses pontos escuros para tentar esclarecer o ser. Como é que ele veio desformalizando a coisa de lá para cá? Eu falei desformalizando. E na evolução subconsciencial do ser, ou seja, na evolução do consciente do ser, do arquétipo do ser, eu não entendo muito de psicologia, mas pelo que eu entendi dessa espiral aqui, eu estou vendo todos os elementos da formação do ser. Então, veja bem, Jung está dizendo que esse arquétipo da formação, da evolução do planeta Terra está dentro do ser. E é verdade. E aí ele vai se expandindo até a sua periferia, e conforme ele vai evoluindo, passa pelo reino animal, chega no reino hominal, olha só, a evolução do homem, do ser, e aí começa aqui a ter um anjinho, aí começa a evolução do espírito, tá vendo? Chega no ponto da evolução do espírito, da consciência, etc e tal. Fabulosa. Aliás, esse site é muito legal, tá? Lá, jungpratica.com.br. É muito importante, eu sempre falo. Quando a gente for fazer uma live, fazer um estudo, mencionar fontes, se lembrar, se puder mencionar fonte, porque essas fontes são importantes para a gente continuar os nossos estudos e a gente não decorrer em erro de dizer que a gente está inventando alguma coisa. Né? Uma coisa são os nossos pensamentos originais, que vêm numa inspiração, ou que a gente escreve, que a gente coloca no slide. Outra coisa, quando eu pego uma coisa fora, a gente disponibiliza para que todo mundo possa estudar, entrar lá no site, etc. e tal. Mas é muito legal. O pessoal da psicologia está de parabéns, conseguiu formalizar essa espiral. Quem estuda ela há mais tempo, certamente sabe do que eu estou falando. Então, agora eu estou falando do processo da evolução. Eu vi uma espiral involutiva, agora eu estou fazendo uma espiral de abertura. A espiral involutiva levou o ser até o ponto mineral, e agora ela vai se reconstruir numa outra espiral. E é muito legal que aqui a psicologia colocou isso, Jung colocou de uma forma esotérica, né, dentro do ser, no nível do pensamento, no nível da psique do ser. O pessoal da psicologia certamente vai saber explicar isso muito melhor do que eu. Agora chegou aquela hora, em que a coisa começa a complicar um pouquinho. Eu busquei bastante algo que pudesse representar assim, de uma forma muito legal essa questão agora da queda, da entrada na curvatura e da saída dessa curvatura cinética do ser. E aí eu trouxe um gráfico que eu acho que vai representar isso muito bem para a gente. Então vamos olhar esse gráfico. Ele na verdade ele é um quadrante, ele tem 4 quadrantes. E esses 4 quadrantes, eles aqui tem duas setas, uma indicando para cima. E essa seta que vai para cima, eu qualifiquei ela como direção positiva, ou seja, direção da positividade, direção sempre da vida. E a seta que vai para a direita, ou seja, que gira para a direita como um relógio, ou seja, essa seta aqui, tanto é que vem da vida para cá, né? Ela está então representando a direção sistêmica. E o que nós estamos vendo aí? Sistema, quando eu falo, é o plano do sistema, é o plano da casa do Pai, do ambiente absoluto de Deus. Tá? Nós estamos vendo uma linha que ela sai aqui de baixo, que ela está no plano do sistema, desse lado aqui, ó. E essa linha sobe. Ela sobe na direção da vida. Por que essa linha sobe na direção da vida? Porque o plano do sistema, a atração do Pai é sempre na direção da vida, sempre no amor, na direção do amor, sempre na direção da sabedoria.
Mas aí acontece um processo repentino aqui. Essa linha não seguiu de forma reta. Estão vendo? Retilínea. O que ela faz? Ao invés dela subir direto por aqui, ela resolve penetrar o quadrante da esquerda. Ou seja, o quadrante sinistrogiro. Na direção contrária. Você vê, ela está subindo porque ela está sob a energia divina. Mas, de repente, ela adentra o outro lado, o ambiente antissistêmico. Quando ela adentra o ambiente antissistêmico, ela faz uma curvatura na direção positiva. Olha só. De repente, ela começa a cair vertiginosamente, faz uma nova curvatura até encontrar o ponto inicial da entrada no antissistema e retornar ao sistema numa curvatura diferenciada. No primeiro momento, o que nós temos aqui? Nós temos o ser navegando na direção dos antípodas do sistema. Embora, dada a lei do sistema, que o empurra sempre para cima, o ser com o impulso sinistrogiro tangencia lateralmente. Quer dizer o seguinte, nós havíamos dito que lá no sistema, no ambiente da casa do Pai, alguns espíritos, então, se interessaram por, digamos, fazer uma coisa diferente de Deus. Como Deus é a coisa mais perfeita que tem, o sistema é a coisa mais perfeita que existe, tá certo? É impossível ser mais perfeito do que ele. Esses seres só poderiam caminhar para uma direção oposta. Como eles não poderiam colocar as suas ideias inferiores no sistema, porque o sistema não admite imperfeição, eles só poderiam construí-las para dentro de si. Então houve um processo sinistrogiro, houve um processo cinético da queda. Agora, eu não estou olhando o ser, digamos assim, naquele movimento que ele está fazendo dentro de si mesmo. Eu estou olhando o ser no movimento dos dois grandes momentos, da queda e da redenção, ou seja, da involução e da evolução. Onde vai começar essa queda? Ela vai começar no ambiente do sistema. E por que ela vai começar no ambiente do sistema? Porque nós fomos criados no sistema. Então, estávamos sob a lei do Pai. Por escolha própria, começamos a realizar um processo inverso. Quando ele começa a ter os primeiros impulsos na direção de si mesmo, das suas ideias equivocadas, ele deixa de caminhar de forma retilínea para cima, exponencial para cima, como eu estou mostrando aqui, ó, de baixo para cima, e ele começa então a se afastar. Enquanto ele vai gerando aquele movimento cinético dentro de si mesmo, ele vai se afastando o quê? Para a periferia do sistema. Só que ele continua subindo, porque a força sistêmica de atração pelo amor e pela lei é grande, então ele não pode descer, mas ele continua subindo. Só que ele, equivocadamente, vai direcionando a energia dele para a esquerda. Olha, tá vendo que ele está caminhando para a esquerda aqui, ó. Então o que vai acontecer? Ele vai chegar no que a gente chamaria periferia do antissistema. Ah, mas existe periferia do antissistema? Não, veja bem. Ela existe no sentido de que, não como uma periferia de uma fronteira que vai delimitar um território entre um e outro território. Não é bem assim. Mas essa periferia vai se encontrar no momento em que eu construo uma dimensão diferente e entro nessa dimensão. Então aí está o território, aí está a separação de território. Então o que nós vamos perceber? Quando o ser, então, ele chega no ponto em que ele faz todo o seu processo cinético no âmbito da substância, ou seja, no âmbito do sistema, ele já não pode mais continuar no sistema. Ele mesmo, então, ele vai entrar num campo diferente. Nota que essa linha entra para cima, ó. Vai entrar aqui para cima. Ela vai sair do sistema e vai entrar para cima. Tá certo? E aí vai acontecer um segundo momento da queda. Nesse momento, o ser, de acordo com a grande equação da substância, o espírito já decaiu para o nível da energia. E tá lá isso está descrito lá no Evangelho, em João. Está escrito lá, só que é usada a palavra verbo. Diferente, então, está dizendo lá, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Quer dizer, no princípio o espírito era substância pura. Aí eu colocando agora na questão do ser, nós somos filhos de Deus, era o verbo e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Então, quer dizer, o espírito cai para a energia. Ou seja, o espírito cai para o nível do verbo, da energia. A energia é verbo é energia. E é ação, eu faço, tu faz, ele fez. Então, ou seja, quando ele entra no ambiente da energia, então o que acontece? Energia, né? Ele sai da possibilidade e se torna realidade. A energia sai da possibilidade, antes existia o plano do espírito, e ela entra na questão da realidade. Agora, detalhe, veja, isso foi muito veloz.
essa fase aqui, esse processo foi muito veloz aqui, ó. Veja, aqui mais veloz ainda. Entrou a energia no campo do tempo. Ainda vai formalizar o espaço. Essa energia não é energia solar, a energia que nós estamos falando aqui, não. A energia que é a segunda fase do espírito, a energia do verbo, a energia do logos. Ela entrou aqui nessa fase. Então você vê que eu estou mapeando esse quadradinho aqui com essa entrada. Então veja que ela continua na direção positiva. Quer dizer, a energia quando adentra, quando cria a realidade do ambiente do antissistêmico, ela entra como um vulcão. Ela entra com toda a força. Só que ela continua na curva. Vocês estão notando a curva dela, cinética, de contração? Ela vai fazer isso aqui depois, ó. Ela vai começar a se curvar. O espírito começou a se curvar no sistema. E de repente agora ele vai começar a se curvar no plano da energia. Mas essa energia, quando adentra, ela faz uma curvatura. Continua subindo. Mas ela continua curvando sobre si mesma. E aí, de repente, ela vai entrar no segundo processo. Olha só, temos aí o segundo processo. Nós temos a queda da energia para a matéria. Então, esse quadrado vermelho que nós estamos vendo aqui agora, olha, a energia começa a decair mais vibratoriamente até entrar no plano material, até aqui no finalzinho, ó. E isso é menos veloz, mas continua sendo veloz. Então, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo um processo no qual a energia vai decair para o plano da matéria. A curva acontece, ó, ela é cinética. Você está vendo que ele está se curvando cada vez mais, ó. E aí até chegar no ponto baixo aqui da matéria. Nesse ponto baixo eu posso dizer que é o quê? Que é o plano do mineral. A partir do mineral, seja ele na forma que for, desatômica, o que for, nós vamos então começar a fazer um outro processo depois disso. Esse momento aqui da energia decaindo do plano material, a gente pode chamar do Big Bang. Que de repente o universo material se expandiu, assim, em questão de poucos, 4 minutos, de acordo com assim, foi o Big Bang. Interessante isso. E aí nós temos então a formalização do ambiente material. Olha, é importante que se entenda que esta curvatura aqui, ela continua existindo. Ela é uma realidade da vida. Entramos, então, eu diria, na quarta fase da coisa. Olha, quarto, quaternário, inferior, olha. Matéria, 4, quadrado. Interessante, né? A evolução individual do ser. Esse quadradinho que nós estamos vendo aqui, ó, azulzinho, representa a evolução individual do ser. Nota-se que ele está o quê? Ele está subindo. O ser está evoluindo. Nota que é uma curvatura. Agora essa evolução é lenta, é devagar, está congelada, chega a estar azul, né? Chega a estar congelada, chega a estar azul. Então nós temos aí, e nota-se que por evolução, o ser tem uma aproximação energética. Ou seja, se antes o verbo, a energia, se fez matéria, ou o verbo se fez carne, significa a mesma coisa, energia, verbo, matéria, carne, agora a carne vai voltar a fazer verbo. Para que ela possa retornar ao plano da energia e poder adentrar ao sistema. Aí o que acontece? Ó, na curvatura que vai se encontrar novamente, no mesmo ponto em que ela iniciou, ela vai fazer o processo no sistema de evolução, voltar à evolução dela no sistema, que aí já é uma evolução coletiva das grandes coletividades harmônicas, que eu não sei muito bem explicar como é que é, mas a gente viu o retorno do ser. Então a gente viu aí 4 momentos muito legais do ser. Ou seja, essa curvatura, esse processo dessa curvatura aqui, só vai acontecer por causa dessa fase do ser no sistema. Então ele vai criar uma curvatura aqui no antissistema. Vai criar um antissistema. Quando ele retornar, quando todos os seres retornarem para o ambiente sistema, esse lado do quadrado aqui, todo ele deixa de existir. Ele deixa de ser necessário. Por que deixa de existir? Porque a vida que o formalizou retorna para o plano da substância do espírito. E aí a matéria e o espírito voltam a ser uma possibilidade, tendo cumprido a sua função. No caso, então, como cura para que o espírito retornasse ao plano que ele havia abandonado. Temos, então, agora a reentrada do ser de volta para o sistema. Esse quadradãozão aqui, ó.
Continua agora a evolução do ser, mas agora essa evolução é coletiva. Ela é uma coletividade harmônica, diferente das coletividades que nós estamos construindo aqui. Então nós temos aqui todos os dois momentos bem claros aqui na nossa visualização. Então, a partir de agora, a gente entende por que a curvatura tempo-espaço existe no nosso ambiente. E por que ela é uma fase do ser, da evolução. Isso começou lá no antissistema. Aliás, no sistema e veio se projetar no antissistema. No sistema ela começa em forma de possibilidade, com toda a energia e toda a possibilidade. Aí ela adentra e cria o antissistema, ou seja, ela adentra numa antípoda de possibilidade e cria todo o antissistema. E depois retorna. Porque a lei divina é assim, ó, ela vai curvar. O ser não curvou sobre si, não tem outro caminho. Ele tem que evoluir, tem que retornar. Tá bom? Mas aí continua o nosso professor Petrobaldi dando as suas notícias. Continuamos o nosso estudo aí. Parágrafo seguinte, tá, de Deus e Universo, vai dizer o professor Petrobaldi assim: agora, podemos melhor compreender a técnica observada no fim do capítulo precedente, e pela qual se consegue a destruição dos espíritos maus, nos quais se personifica o mal. Olha só. A destruição dos espíritos maus, no qual se personifica o mal. Calma, nada de desespero. Isso aí é uma técnica de redenção. Eles são antisistemas, está dizendo o professor Petrobaldi, que se isolam e se imobilizam cada vez mais por progressiva curvatura, até se anularem. Aqui é uma outra fase. Há uma descida de dimensão em dimensão, da fase de superconsciência à nossa consciência racional. Depois nós vamos para a fase de consciência linear, que é o tempo. Deste modo, o espírito reduzido de uma estrutura volumétrica e de superfície, enfim, a linear, está definitivamente sepultado como consciência, anulado na matéria sua forma de vida, sem consciência. Ele pode continuar a existir, assim negativamente, ou então, desde que o deseje inverter a rota para subir e evolver. Então, é um pouco complicado esse parágrafo. Vamos tentar entender um pouquinho. Na verdade, não é tão complicado assim. Vamos tentar explicar esse parágrafo geograficamente para ficar mais simples. Então, olha só. O ser veio do infinito. Somos nós. Por algum motivo, alguma razão, decaímos. A gente veio desse infinito. Vamos voltar naquele parágrafo lá. Agora, incluí dois elementos novos aqui nesse gráfico. A direção antissistema e a direção negativa, morte. Para cima, positiva, vida. Para baixo, negativa, morte. E direção sistêmica para cá. Olha, vamos pensar bem. Quanto mais é espírito, vida. Quanto mais para cima, positividade e vida. Quanto mais para baixo, negatividade, matéria, morte. Então, o espírito ele se encontra morto na matéria. A matéria é morta. A matéria em si, ela digamos assim, ela se sente animada por causa do quê? De uma vibração que vem do espírito. Mas a matéria por si só é barôtica. Ela não sente nada. Ela é uma fase do espírito. Então, quanto mais na direção material, morte. Então, é como eu dissesse assim, nós encarnados é que estamos mortos. Os que estão do lado de lá estão mais vivos que a gente. Nós estamos aqui presos no corpo físico, submetidos à morte da reencarnação, do desencarno. O ser entra na curvatura da queda. Olha o que aconteceu. Nós entramos na curvatura da queda. Criamos o ambiente tempo-espaço. O tempo e espaço passaram a existir nesse momento em que nós entramos na curvatura da queda. E aí? O que vai acontecer nesse momento dessa curvatura da queda aqui? Nós entramos num ambiente onde, pela curvatura, nós vamos até a profundidade do impulso que nos fez sair do sistema, que foi o impulso que nós criamos. E ao entrar nessa curvatura de queda, nós vamos entrar no ambiente do quê? Da redenção. Que é o ambiente onde o ser vai evoluir. Na evolução. Pelo aprendizado, pelas vicissitudes, pelas experiências duras. O espírito mal, ou seja, o direcionamento inequívoco da energia e das qualidades divinas que nós utilizamos mal em nossa inteligência, vai ser, por evolução, por saneamento, por expurgo, por trabalho, por suor, totalmente eliminado. Ou seja,
Não é que ele vai ser eliminado e deixar de existir. Aquela energia mal direcionada agora vai se corrigir. O que é treva vai virar luz, o que é mal vai virar bem, o que é matéria vai virar espírito. Aí eu tenho a eliminação do espírito mal. Para que ele possa retornar ao plano do sistema totalmente reconstruído. E agora com a experiência que ele passou no ambiente da curvatura do tempo e do espaço. Ou seja, adentramos o plano do sistema. Então essa curvatura que a gente está vendo aqui, ó, que o C entrou nessa curvatura, é a grande cura, ou seja, a eliminação do espírito mal, ou seja, do direcionamento da energia, do pensamento, de forma equivocada, que só prejudicou a nós outros. Prejudicou a nós mesmos. E não saímos do sistema porque Deus quis, foi porque nós saímos, nós nos atraímos para uma possibilidade de ilusão que nós criamos dentro da nossa mente. Como nós herdamos de Deus as suas três particularidades, onisciência, onipotência e onipresença, usamos isso de forma equivocada e, claro, que só poderíamos caminhar numa direção ruim. Nota-se que enquanto estávamos ainda no ambiente do sistema, continuávamos caminhando para cima, mas a nossa força do livre-arbítrio fez com que a gente tangenciasse, ou seja, começasse a se curvar na direção da explosão, da criação do antissistema. Saímos do sistema, continuamos a curvatura e agora ele atrai para baixo, olha só. Atrai para baixo a curvatura da energia aqui, entrando no nível da matéria. Porque aí agora está atraindo na direção negativa, na direção morte, na direção matéria. Esse é o antissistema, atrai para baixo. O sistema atrai para cima. A evolução, então, a centelha divina do ser agindo, vai fazer com que ele comece a entrar no processo de evolução. Lá do reino mineral, aqui embaixo, ó, ele vai começar a subir por atração sistêmica e por impulso interior esotérico da sua centelha divina. Com auxílio aí dos mentores, de tudo, dos bons espíritos que nos auxiliam e o nosso esforço, que é 99% do trabalho, a gente começa a voltar para o plano do sistema até adentrar. É interessante que a gente, olhando esse gráfico, a gente percebe o seguinte, ó, se eu fosse falar em termos de atração, eu estou falando que o antissistema está atraindo o ser que está aqui, ó, embora o antissistema não exista ainda, está dentro do ser. Mas, como esse antissistema existe como uma possibilidade, ele passa a se tornar uma realidade. Então ele atrai o ser, ó, o ser continua subindo, achando que está arrebentando, de repente entra num ambiente desconhecido, que é o do antissistema, e vai curvar para baixo. E o sistema, aqui que é positivo, pega o ser que está aqui embaixo e começa a atrair ele para cima, olha, para poder adentrar, para poder retornar. A sabedoria de Deus é maravilhosa. Antes da gente cair, ele já previu a cura. Antes da queda, antes da doença, a cura já existiu. O amor do Pai é assim. Antes de qualquer doença, antes de qualquer problema, a solução já existe. Já está planejada, já está pronta. O pensamento divino não admite outra hipótese. Pode demorar anos, milênios, reencarnações, mas a solução, a cura está pronta. É muito importante que a gente tenha isso em mente. E saber se ajustar a esse processo de cura de forma dócil, como a criança que saiu do primeiro ano, foi para o segundo, então ela começou a se dar conta de certas coisas. Quanto mais rápido, quanto melhor a gente dá esse clique, essa percepção de necessidade de ajuste à vontade à lei do Pai, mais rápida, melhor, menos dolorosa, mais segura é o nosso processo de evolução e de redenção. Bom, aí o que vai acontecer agora? Eu coloquei uma nota aqui, mas eu acho que eu já mencionei isso. A destruição dos espíritos maus, aos quais se personifica o mal, ou seja, a personalização do mal é a direcionamento da energia de forma equivocada, né, e a inteligência, se dá na evolução, onde o espírito, como consciência, está adormecido para poder testemunhar com pouca inteligência a geena. Exatamente. Então, toda aquela consciência que nós tínhamos no ambiente do sistema, que era plena, ela ficou adormecida pelo processo da queda. E agora, meu amigo, vamos ter que nos alimentar do pó da terra, ou seja, intelectualmente, realizar vários trabalhos na evolução, ou seja, para que toda aquela desconfiguração que nós fizemos da nossa substância possa retornar, digamos assim, à sua organização original.
Então, o que a gente está vendo aí? Estamos vendo, numa primeira fase, num primeiro entendimento, o desfazimento do espírito mal, ou seja, da energia mal direcionada. Aqui eu estou falando de um processo de redenção que foi seguido. Daqui a pouco o professor Petrobaldi vai dar uma notícia violenta para a gente. E há uma outra possibilidade. Por isso, precisamos. Então, o ser, ele retorna ao infinito. Apesar de que a gente colocar a palavra infinito aqui, não é bem o que eu quero definir. O infinito é uma qualidade do pensamento divino, né? É um atributo, é uma fase de Deus. Deus é muito maior que o infinito. Mas dá para a gente entender o quê? Que o ambiente antissistêmico é finito, mas o ambiente do sistema é infinito. Em vários sentidos aqui, para que se possa entender isso. De infinito, por mais que você tire infinito, continua infinito. Então você não consegue destruir o sistema. Não existe como você atentar contra o sistema. Não existe como você atentar contra Deus. Você pode atentar contra a sua consciência. Você pode atentar contra você. Você pode atentar contra a tua centelha divina. Mas você não consegue atingi-la de forma real. O grande atentado que nós fizemos foi exatamente encobrir a nossa consciência. Encobrir a nossa consciência porque volumetricamente nós saímos do ambiente da consciência e entramos no ambiente linear. Ou seja, no ambiente dessa curvatura linear aí. E adentramos e criamos um antissistema. Então essa foi uma grande punição que nós mesmos aplicamos a nós mesmos. Então ao invés de falar Deus criou esse mundo e abandonou esse mundo, muda o raciocínio. Nós, por afastamento vibratório de Deus, por vontade própria, por acharmos que poderíamos ser melhor, nos afastamos de Deus, criamos esse mundo e agora dizemos que Deus nos abandonou esse mundo, quando na verdade ele criou a cura, ou seja, a própria queda que nós criamos seria a própria cura já idealizada por Deus para que a gente pudesse sair desse problema, desse labirinto que a gente mesmo idealizou por falta de conhecimento. Lembra lá da espiral de Jung? No final dela, ou seja, lá no ponto final onde ela chegou, era escuro e a gente não podia enxergar, era uma imaginação que a gente faria. É um adolescente, ele imagina um ponto lá na frente, acha que vai ser legal, vamos lá naquela direção. Toma a pior decisão com os conhecimentos menores e vai naquela decisão lá, da espiral. E aí depois tem que começar a refazer tudo. Aquela espiral se desfazendo aqui nessa linha aqui, nesse pedacinho. Continua o professor Petrobaldi lá no livro. Ele vai dizer o seguinte, agora nós estamos já na página 61, né? A fase humana do mal, a fase humana do mal não é a dos níveis mais baixos. Em qualquer deles, porém, o ser está sempre diante de uma alternativa, retroagir, voltando a subir para o bem e para o centro de Deus. Ou então continuar a descer até ao aniquilamento. Falei que ia falar de uma coisa violenta. O Pedro Bal está dizendo assim, a fase humana do mal não é dos níveis mais baixos. Ela se encontra no ser. Ela está sempre presente. Mas você tem uma alternativa, seguir na direção do bem. Por que a fase do mal humano está no ser? Porque, na verdade, a psicologia que nos afastou do plano do sistema, ela continua latente em nós. A psicologia da queda, da atração pela matéria, atração pelo negativo, atração pelos prazeres mundanos, ela continua. Mas a decisão é nossa, de subir. Só que aí o professor Baldi, agora ele dá uma notícia um pouco violenta, um pouco drástica, e que de certa forma o professor Carlos Torres Pastorino vai concordar com ela também. Ele vai dizer o seguinte, se o ser escolher o caminho de continuar na queda, ou seja, não elevar-se, não tomar o caminho da redenção, ele pode se aniquilar. Eu fiquei pensando, aliás eu penso sobre isso há um bom tempo. O que seria essa aniquilação do ser? Aí vamos ver o que o professor Petrobaldi vai falar sobre isso. Vai dizer o seguinte, neste último caso, por meio do habitual processo, abaixar-se-á a perpendicular cuja elevação é ergueira da superfície ao volume, conduzindo de novo este como um achatamento à superfície. Quer dizer o seguinte, o ser que entrou no nível mineral, ele subiu um pouco, foi de lá até chegar no advento do intelecto, no reino nominal. Você vê que ele está falando do mal aqui no reino nominal. Ou seja, o mal não é, né, a fase do mal não é a dos níveis mais baixos, ela está nos níveis humanos. Então a inteligência subiu.
O homem chegou no nível do hominal, saiu do reino animal. É o advento do intelecto. Vem com toda a noção, ele traz toda a noção de emoção e de forma de defesa do animal, que eram as garras, para se defender, sobrevivência, caça. No animal era justificado esses meios. Mas isso ainda é antissistêmico. Então, de repente, ele tem um advento do intelecto quando chega no reino nominal. Uma das primeiras reencarnações, por assim dizer, essa emoção é mais forte. Então, nós temos o homem das cavernas, nós temos o homem que acaba de sair do reino animal. Bom, como é que esse homem que está ganhando o intelecto, para que ele vai usar o intelecto dele? Para que ele vai usar a capacidade dele de pensar? Atender a fisiologia antiga dele, do subconsciente dele, que ainda é animal, vegetal, etc. e tal. Até hoje a gente faz isso. Já viu você vai num lugar assim, por exemplo, para almoçar. Eu gosto de falar lá em Mendes, né? Lá em Mendes, a gente está lá na fazenda, aquela coisa maravilhosa. Na hora do almoço a gente começa a cantar para depois fazer uma prece para todo mundo almoçar, né? Então, a gente vai cantando, aquela coisa. A pessoa que está lá de primeira vez, assim, não está muito acostumada com aquilo, aí ela está pensando na comida, né? Ela está pensando no estômago. O intelecto dela já está pensando, tomara que eu seja o primeiro a ser chamado para ir comer na frente de todo mundo. A gente vai chamando as mesas, né, para não fazer muito bolo ali. É um bom exemplo. Mas aí a gente está com fome, a fisiologia está falando mais alto. O estômago está exigindo, o intelecto está lá colaborando com o estômago. Tá, não, calma, vou ver um prato, tá, chegar primeiro na carne. Aí eu pergunto, se é um indivíduo mais emocional, mais animalizado, você pode chamar a pessoa que tem direito na frente, ele vai passar na frente, empurrar a pessoa, se for um indivíduo extremamente primitivo, aí eu tenho o advento do mal, o intelecto atendendo a fisiologia do ser, você entendeu? Nesse caso, pensando em si primeiro, usando ainda do sistema da força para conseguir o que quer. Aí eu tenho a compuscação da energia, aí eu tenho o direcionamento mal do intelecto, do pensamento, aí eu tenho o advento do mal. Ou você acha que o ser foi criado mal? Se coloca numa situação difícil, e tem muito religioso aí, né? E muitos de nós já passamos por isso, no qual nós manifestamos um comportamento, às vezes, que não tem nada a ver com aquilo que a gente vem aprendendo. Ou seja, então a gente tem que estar vigiando, tentando usar a razão o tempo todo, seguir dentro da lei, etc. e tal, mas sob determinada circunstância, qualquer ser humano pode cometer um desatino. Ou seja, usar a inteligência para atender uma negatividade. Aí sim, o professor Pedro Baldi está certíssimo quando ele fala, né? O mal está em toda a fase humana. E o que nós temos que fazer? Caminhar na direção do bem. Quanto mais a gente caminha e desenvolve virtudes divinas que estão dentro da gente, esse mal, não é que ele desaparece, ele se transforma no bem. As trevas se transformam na luz. A biologia fisiológica do ser se modifica para atender essa evolução que o ser escolheu. E não mais a fisiologia que passa que antes dominava o intelecto, agora não, ao contrário, o intelecto irrigado pela intuição, pela espiritualidade, começa a irrigar a fisiologia do ser e mudar a sua biologia. E ele passa a ir para formas mais elevadas, mais evoluídas. Chega uma hora que ele não pode mais nem reencarnar no planeta Terra. Porque tal é a evolução dele que não há mais, digamos assim, condições de conviver no planeta Terra. Ele pode voltar numa missão, ele pode voltar para realizar um trabalho missionário, como foi o caso de Jesus, que veio aqui. Mas ele não está mais teluricamente, psicologicamente ligado às inferioridades do plano, embora ele vá lidar com elas na sua missão, no seu trabalho. Mas a sua fisiologia, a sua biologia é do bem, é do amor. Vai ser crucificado, vai passar por várias dificuldades humanas, mas vai manifestar o amor e a sua sabedoria, ou seja, todo o seu exemplo daquilo que ele prega, daquilo que ele fala, daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente na vida, porque não está mais sujeito à maldade, que é o direcionamento do pensamento e da energia de forma equivocada. E aí ele continua, depois se abaixará a perpendicular que levou a linha da superfície. E essa, como se achatasse, se reduzirá a linha. Finalmente se abaixará a perpendicular que o levou ao ponto a linha. E essa, como se achatasse, se reduzirá ao ponto. Estamos no final do processo. O que o professor Petubal está falando aqui?
Ele está dizendo o quê? Que o espírito, agora ele está dando uma outra opção. Ele está dando um caminho muito ruim. Do espírito que recusa-se a evoluir. Que continua contraindo na direção daquilo que eu falei, morte, matéria, negatividade. Porque se sente altamente atraído pelo antissistema, pelo ambiente material e acha que a vida é a vida material. Das atrações, das hipnoses, de passar os outros para trás, de querer conquistar o prazer sempre material, prazer de baixo nível, etc. e tal. Então, a psicologia desse espírito, de acordo com o professor Petrobaldi, pode ser desintegrada no ambiente do antissistema. E aí eu não sei o que pode acontecer depois. Aí é um outro processo, aí é um outro passo. É uma notícia violenta? É uma notícia violenta. É uma notícia difícil de ouvir? É, porque a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso pensamento quer sempre encontrar uma forma de sobreviver. Nenhum de nós admite o esquecimento de tudo que é guardado na nossa memória. Porque ela é a nossa vida. Ela é a nossa estrutura. Ela é o nosso ser, em última análise. Mas por que pode chegar a um ponto em que o ser, na sua psicologia, pode ser anulado? Olha, se ele não está aproveitando, se ele está se curvando cada vez mais, se ele está sobre si mesmo, de forma egoística, indo cada vez mais na direção do ponto negro, do ponto obscuro, e por todas as tentativas que se faça de evolução, esse ser não deslancha no caminho da evolução, talvez para Deus não reste outra alternativa depois de 14, 15, 16, 17, 18, 20, 30 bilhões de anos, recolher a substância daquele ser para que ele recomece uma nova experiência de queda desde o começo até o final. E aí, toda aquela memória vai ter que ser apagada. Mais uma vez. Essa é uma possibilidade. Se a coisa vai acontecer dessa forma, exatamente, eu não sei. Por isso, é muito bom que a gente aceite a evolução. Que a gente aceite o caminho do amor. Que a gente aceite o caminho do bem. Até porque, eu não sei, se realmente essa segunda opção, que é a de não aceitar e de insistir milenarmente no mal, é um bom negócio. Eu acho que não. O mal acredita que ele possa sobreviver. Ou seja, o ser que se encontra no ambiente do antissistema e que pensa somente em si e que ainda não se viu coletivamente, a não ser com o pensamento de que pode usufruir e manipular o próximo, e existe isso muito por aí, esse ser, certamente, digamos assim, vai tentar, de alguma forma, manter esse controle, né? Manter esse senso de domínio. Cuidado, se você tem vontade de dominar, se você quer dominar, seja na religião, quer dominar o pensamento do outro, influenciar de qualquer forma na marra, quer dizer o que os outros têm que fazer, tem que seguir a tua cartilha, observa bem isso. Às vezes você está achando que está certinho, observe esse impulso que está dentro de você. E começa a modificar isso. Veja bem, você não precisa falar aqui para ninguém que você sente isso dentro de você, porque todos nós temos um pouco disso. Mas passa a tratar isso. Passa a tratar essa irrelevância e passa a entrar na questão do espírito. A vaidade, ela é, na verdade, se eu pudesse definir a vaidade é exatamente a incapacidade do ser de verificar que Deus, o amor, a sabedoria e toda a força da vida pode se manifestar através de todos os outros seres. A vaidade é a declaração de que eu não sei o que é Deus, que eu só reconheço a minha força porque eu me acho tal, e que eu não vejo Deus nos outros, e que tudo é separado. A vaidade, na verdade, é essa declaração da falta de fé, da falta de conectividade. É o oposto de quem enxerga nas capacidades do próximo, na manifestação do próximo, Deus. E a ambição é a outra declaração de que eu acho que tudo que está fora de mim deve vir para mim. Aquela ambição descabida
onde só eu posso conquistar tudo. E só preciso conquistar as coisas exteriores, que são desligadas de mim para me dar conforto. É a declaração de que eu não vou saber lidar com os processos da vida. Entre esses processos, a desencarnação. Porque eu acho que as coisas não fazem parte de mim, eu preciso tomar conta delas, trazer para mim. Uma ambição descabida. A única ambição que a gente deve ter é de voltar para o sistema. O resto são elementos que estão à nossa disposição temporariamente para que nós possamos evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se tornar um ser melhor. A matéria é a nossa escola. Nós a criamos, nós a explodimos, né? Na verdade, nós a fizemos ela acontecer. Ela era uma possibilidade, mas ela é uma escola bendita, maravilhosa, com possibilidades infinitas para que a gente possa construir a felicidade no futuro. E assim, eu vou pedir permissão para nós encerrarmos o nosso estudo nessa noite. Acho que há bastante material para reflexão, para intervenção interna. E na próxima aula, no próximo estudo, e eu quero deixar claro que tudo que nós estamos falando aqui, estamos mencionando, estamos estudando, cada um de nós tem o direito e deve questionar. Não questionar apenas para criticar ou criar contenda aos sistemas de perseguição, mas para entender, perlustrar, ganhar significado, aprender. Se encontrar algum ponto que não concorde, porque achou uma opção melhor, maravilha. Pensar é importante. Normalmente quem quer que a gente pense aquela cartilha certinha é o obsessor. O obsessor, quando ele dá uma psicografia, ele quer que você siga de qualquer forma. E o médium que psicografou normalmente vira testa de ferro desse obsessor. Ai, mas eu psicografei, tá psicografado, tem que ser desse jeito. Quando é um espírito de luz, de amor, ele dá uma mensagem sugerindo a prática do amor e do bem. Jamais te obriga, jamais te impõe. Eu não posso fazer isso aqui. Nenhum de nós deve fazer isso na vida. A gente sugere, a gente inspira, a gente dá um exemplo. Todos nós temos que aprender, perguntar com sinceridade, com amor. Querendo aprender é mais do que justificado. Não podemos ler dessa forma. Jesus falou: estudai, examinai as Escrituras, perlustrai o significado delas. Estudai. Ele não pediu para você se convencer na marra contra a sua vontade, até porque não seria convencimento, seria falta de entendimento, seria aquela fé sem estudo, cega, na qual você vai sem saber para onde está indo. E pensa que está indo na direção de Deus, está indo sem entender nada. O estudo é importante, a prática do bem é importante. Faz parte, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra, de toda informação, de toda verdade que sai da boca do meu Pai. Muita paz. Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, nos ampare, nos inspire, nos abençoe. E que essa semana a gente possa despertar a força interior do nosso Cristo interno através das nossas meditações, do nosso trabalho, da nossa vida social, em tudo aquilo que faz parte da nossa vida, para que a gente possa continuar se reconstruindo, finalmente escolhendo e abraçando o caminho do bem, da humildade, do amor e, sobretudo, lembrando que entre os grandes mandamentos que existem, Jesus nos lembra que é amar ao próximo como a si mesmo. Mas ele coloca um outro mandamento que é muito forte também: amar ao próximo como eu vos amei. Muita paz.